que é melhor, professor José? Comemorar o Prêmio Best ou o Bolsonaro denunciado? Seja Pô, muito bem-vindo, aí professor. você pegou pesado. Olha, o prêmio, do ponto de vista individual, ele é muito legal, mas eu acho que nada se compararia à felicidade de todos nós que estamos aí na batalha, por um mundo melhor, do que vermos a justiça ser feita no nosso país. Então, eu troco qualquer prêmio individual que porventura, apareça na minha vida, se a gente puder fazer essa, esse escambo, para a gente desfrutar uma felicidade muito mais prolongada, porque a felicidade de um prêmio é aquela que te acaricia, te abraça, é uma coisa muito emocionante, você guarda o registro, mas a felicidade perene da gente estar livre do mal, da gente estar vivendo num momento melhor, um momento mais com mais espíritos positivos, isso é incomparável, né? Mas a tua pergunta me pegou de surpresa, eu não estava preparado para esse tipo de dilema. Mas, antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez pelo convite, pelo carinho que você sempre tem comigo aí, com as pessoas Imagina. do nosso Portal do José, e os meus queridos amigos e amigas do Portal do José que estiverem chegando aqui. Mais uma vez, muito obrigado, porque vocês todos é que sempre nos dão energia para a gente seguir sempre na batalha, porque é muito confortante ou reconfortante nós sabermos que nós não estamos sozinhos, que a gente comunga de pensamentos e de energias muito parecidas, né? Então, Sim. enfim, é isso. Mas eu acho que a prisão do Bolsonaro vai me deixar uma leveza muito grande durante muito tempo, talvez a vida toda. Não, foi uma. E assim, né, professora, ele nem sequer é réu, ainda tem um processo aí para andar. Mas quando a gente vê, sai daquela perspectiva, né? Tava todo mundo inseguro quanto ao que o Paulo Gonet poderia fazer. E aí você lê aquele texto, os fatos muito claros, né? Você vê uma relação causa-consequência, o Lula reabilitado politicamente, eles começam a se reunir para arquitetar o golpe. Tem o 7 de setembro, tem a reunião com os diplomatas, tem as investidas durante o primeiro e o segundo turno. É uma trama macabra, né, professor? Eu estou falando aqui aliviado, porque a gente esperava talvez que ele não Né? fosse entrar nessa questão, mas é uma trama macabra, né? A gente passou por tempos bicudos, né? O incrível é o seguinte, é que se a gente pudesse converter o que está acontecendo agora num livro ou num conto, a gente poderia dizer que nós estamos diante de um capítulo de uma série, ou de uma série que tem ali a primeira. Eu não lembro como é que chama, tem a primeira sessão, segunda sessão. É, nessas séries que tem na TV a cabo, né? Às vezes assim, tem a primeira Tipo, série, aí tem outro. Premiere, e aí depois tem as outras temporadas. Temporada. Obrigado, obrigado. Imagina. Então é o seguinte, nós estaríamos agora numa das temporadas, com vários capítulos, porque a vida de insanidades contra o nosso país e contra a nossa sanidade mental já vem quando o Bolsonaro vira vereador no Rio de Janeiro. Quando ele Uhum. entra, aliás, antes disso, se a gente for colocar como uma temporada, a temporada que ele estava dentro das Forças Armadas já foi uma temporada repleta ali de situações escabrosas, que se tivessem tido consequências como determinam a leis, os princípios dentro das Forças Armadas, enfim, ele já estaria banido, estaria fazendo uma outra coisa. Mas ele acabou conseguindo um abrigo dentro da política e, a partir daí, nós começamos a ter as nossas ameaças, ou ameaças, já desde aquela época. Primeiro, a sanidade mental, porque enquanto vereador ele não teria condição de alterar a realidade, como na condição de presidente ele teve condições de alterar, com as estruturas de poder que estão relacionadas ali ao exercício da presidência da República. Mas essa temporada que a gente pode colocar como sendo a denúncia que o Paulo Gonet e a sua equipe é sempre muito importante, né? A gente acaba muito personalizando a Claro. denúncia na figura do Paulo Gonet, mas ele trabalhou com 10 procuradores da República, e que são pessoas experientes, pessoas gabaritadas, e que tiveram ali um zelo muito grande, um zelo técnico, para apresentarem denúncias de forma
muito concisa, de forma muito objetiva, para que o processo até corra com maior velocidade, maior celeridade, sem muitas chances de elucubrações, porque a denúncia tem isso, quanto mais você fala, sobre o determinado crime, e mais você apresenta uma série de informações, essas informações elas ficam sujeitas ao crivo da defesa. A defesa, cada acusação, ela cria a possibilidade de rebater aquilo. Então, quanto mais você tira de gordura, o procurador da República, o promotor de justiça, ele tira de gordura de situações supérfluas ou de situações periféricas, mais ele otimiza tecnicamente o trabalho dele. E eu acho que a gente vai ter a velocidade dessa história aí pode surpreender muitas pessoas, porque a coisa ficou num passo de cágado durante esse tempo todo, e agora, com a coisa bem arrumadinha, é como se estivesse sendo arrumada já que estamos no carnaval, né? Estivéssemos nos preparativos do carnaval. Fica-se o ano todo fazendo preparativo, e aí, quando chega no carnaval, tem que estar tudo bacaninha para funcionar tudo redondinho, não ter nenhum atropelo, não ter ninguém cometendo nenhum erro, enfim, que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então, nós já estamos perto do carnaval, então nada como a gente ter um carnaval duplamente esclarecido. Todo mundo sabendo quais serão os sambas enredos das escolas de samba, os temas dos blocos e também as dores de cabeça dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país, né? Totalmente. Professor, ao mesmo tempo estava rolando a questão da denúncia do Bolsonaro, aí tem que puxar a sardinha, porque você é um dos maiores críticos da comunicação do governo, e a gente teve um fato que agora é uma questiúncula, né? Apareceu o Bolsonaro e ofuscou o noticiário. Mas eu conversei até com ele, teve aquela carta do maior criminalista do Brasil, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, fazendo críticas duras ao governo Lula e, ao mesmo tempo, críticas feitas por uma pessoa que gosta do governo, que não quer ver a gente caindo de novo nas garras de um Bolsonaro da vida, mas que incomodou muito. Incomodou o círculo de pessoas que bajulam o presidente da República, incomodou as pessoas que têm uma identificação com o Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê esse momento? E eu tenho uma interpretação que é o seguinte: a prisão do Bolsonaro é uma oportunidade agora para o governo mudar a direção. Pode ser mais uma oportunidade desperdiçada. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que são duas situações que, de um certo modo, elas não se comunicam, por incrível que pareça. Tá. Porque a questão do Bolsonaro é uma questão, inclusive, que a gente não deve dar espaço Uhum. para misturar com ações governamentais. Você vê só, o Lula hoje, quando ele foi provocado para falar sobre isso, ele teve uma fala absolutamente consciente e consistente, ele foi absolutamente republicano. Ele chegou, olha, não compete a mim comentar isso, né? Porque Uhum. se ele fala alguma coisa, ele politiza, ele vira Se parte no volta contra processo. ele, né? Ele vira parte do processo, aí ele vai ser acusado de ser sócio do Alexandre de Moraes, do Paulo Gonet, etc, etc. Ele fez o discurso que um chefe de Estado tem que fazer, é um momento de muita sobriedade do Lula nesse quesito. Olha, isso é um assunto da justiça, não compete a mim tecer comentários sobre isso, enfim. Se o Lula tivesse adotado, inclusive, essa postura em outros episódios, em outros não, especificamente no episódio, tá? Que eu acho que ele Uhum. deveria ter tido a mesma linha, que foi a eleição nos Estados Unidos. Na eleição dos Estados Unidos, o Lula, já na condição de presidente da República, eu achei que ele não deveria ter tomado partido, defendido ali a candidatura da Kamala Harris. Eu acho que ele poderia, quando perguntado se ele preferia Trump ou Kamala Harris, de dar a resposta clássica: olha só, sou presidente do Brasil e vou trabalhar com o presidente que o povo americano escolher, o sistema deles escolherem. Então, eu já trabalhei com republicano, já trabalhei com não sei o quê. Agora, quando ele toma partido, ele dá uma vitaminada essa escrotidão bolsonarista e, de um certo modo, ele comete um escorregão do ponto de vista institucional. Uma coisa é você falar na condição de pessoa física, de líder partidário.
Outra coisa é você falar na condição de chefe de Estado, que tem que ter cuidados redobrados com o que fala, né? Bom, mas aí, voltando aqui à sua pergunta, eu acho que o Cacai, ele falou coisas muito corretas, muito pertinentes, e aí o que me chamou a atenção também foi as A reação. pessoas criticarem a crítica do Cacai. Existe um problema muito sério na esquerda, talvez seja um problema muito sério na esquerda mundial. Ou talvez não seja só da esquerda, não, seja qualquer agrupamento político, que é o receio exagerado de se fazer autocríticas, ou de se fazer crítica à ação política do seu grupo político. A gente sempre vai se deparar com coisas do tipo: essa não é a hora de criticar o Lula. Enfim, mas existe uma hora, vai ter uma hora que vai ser pertinente criticar o Lula. Então, se, por exemplo, se o governo fizer muitas besteiras, cometer muitos erros fatais que acarretem uma vitória da extrema-direita, aí sim vai ser o momento de fazer a crítica ao governo Lula, ao Lula, já com leite derramado, talvez com muitas pessoas nas prisões, muitas pessoas sem direitos alguns, o Brasil num retrocesso, a entrega da nossa soberania, da nossa pátria, aí sim a gente vai fazer críticas, ou mesmo nesse momento teremos pessoas que dirão: puxa vida, agora não é hora de fazer críticas, estamos agora recolhendo os caquinhos, agora a nossa prioridade é enfrentar os adversários. Então existe essa miopia que eu acho absolutamente destrutiva para você corrigir erros e partir numa linha que seja uma linha propositiva, uma linha politicamente correta, produtiva, producente. Então, a crítica que o Cacai fez primeiro, é uma crítica pertinente, porque é exatamente isso que acontece. O presidente da República está numa redoma, e não é uma questão particular do presidente da República, nem nesse governo, porque nos outros governos também, todo líder ele fica cercado por um grupo de pessoas. Seja aqui no Brasil, seja de direita, seja de esquerda, seja em Israel, seja em Cuba, seja na China, na Rússia, no Irã. Coisas do poder, né? O poder exatamente. faz isso. É a coisa do poder, porque o poder, ele de fato, ele te obriga a estar cercado de seres humanos que exercem funções estratégicas. E eles passam a ser os seus interlocutores mais permanentes. O tempo todo você está interagindo com eles, você está delegando, você está escutando as demandas. Então é natural que, dentre as prioridades que um chefe de Estado, um líder político, ou líder de qualquer instituição, de uma empresa, né? Se a gente considerar assim um governo como algo correlato a uma empresa, o presidente da empresa ele não tem contato com o operário lá na ponta, ele tem contato com os interlocutores, os diversos setores da empresa dele. Então, esse é um problema geral do exercício do poder, seja ele onde esteja sendo exercido. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.